E eu tenho lembranças boas como participante e também lembranças boas como organizador e preletor. Então sempre Deus fala muito ao nosso coração. Continuem com esse ministério, né? Esse período de retiro de carnaval, ele é um período muito tenso, né? Um período às vezes bem difícil para o povo de Deus. E ficamos em casa e em alguns momentos não temos tantas oportunidades para sair por causa da insegurança da cidade, muitos bêbados, e as programações da televisão também são terríveis, e é um momento até um pouco depressivo para alguns. Então, retiros como este ajudam muito a unir o povo, a alegrar o povo de Deus. Espero depois ouvir notícias que o número de pessoas aumentou ainda mais, né? E mais irmãos das igrejas conseguiram participar e conseguiram vir e serem abençoados por outros servos do Senhor. Vamos dar continuidade ao que nós estávamos construindo ontem. Ontem minha pretensão foi que você entendesse a primeira epístola de João, entendendo a proposta e a construção desta epístola, para que todas as vezes que você leia agora essa epístola, você entender que o que João estava querendo era nos mostrar a evidência dos verdadeiros crentes comparado com aqueles falsos irmãos que estavam no meio do povo de Deus, com posição de status, com posição de ensino, mas que não evidenciavam as marcas, as características do verdadeiro servo. Nós vimos ontem 4 testes na carta, na epístola de João, e vamos ver se os irmãos ainda conseguem lembrar destas marcas, desses testes. Qual foi o primeiro? Quem lembra? A identidade de Cristo. Muito bem, esse que falou não saiu para beber água, tá vendo? Tá vendo? Estava prestando atenção. Muito bem, servo bom e fiel. A segunda característica: obediência aos mandamentos. Então nós falamos sobre a obediência aos mandamentos. Foi o terceiro na nossa relação, mas está valendo. E o segundo foi vida verdadeira em Cristo, vida de santidade. Eu falei que a nossa vida precisa ser condizente com a nossa profissão de fé. E nós trabalhamos esses 3 elementos. Qual foi o quarto? Verdadeiro amor, que eu disse para os irmãos que nós vamos desenvolver alguns detalhes hoje pela manhã. Antes de entrar neste tópico específico, eu quero só fechar uma lacuna ainda em 1 João, que está relacionado ao terceiro teste, que é o teste dos mandamentos. Então, é uma curiosidade, mas que eu acredito que teologicamente é bem legal de saber e conhecer. Diz respeito à linguagem da unção. No meio evangélico, essa linguagem é muito abusada, né? Então, nós ouvimos falar de unção de todo jeito aí, né? Unção do riso, unção da gargalhada. Na internet tem até unção da galinha, tem um monte de coisa aí chamada de unção, né? Então, unção como uma espécie de poder, uma energia capacitadora, algo completamente místico. E o que é interessante é que nós estamos na epístola que trata da unção, que é a epístola de 1 João. Então eu quero mostrar para você o que, através das lentes das Escrituras, os autores bíblicos se remetem ao falar sobre unção. Então eu quero que você perceba, vai para João, Evangelho de João, capítulo 14, texto que foi lido ontem. Nós não combinamos, eu não combinei com o pastor, mas ele leu o texto que é a promessa e eu estou expondo o texto que é o cumprimento. Olha que legal. Evangelho de João, capítulo 14. Veja comigo o versículo 23. Texto que nós estivemos lendo ontem no culto e que trata inclusive sobre o amor. Versículo 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Já viu esse texto em algum lugar? É basicamente o que você encontra na primeira epístola. É o mesmo autor, é João. João escreveu o Evangelho, ele escreveu as 3 cartas e ele escreveu o livro de Apocalipse. Então é de se esperar que nestas cartas nós tenhamos uma linguagem que se complementa, e é justamente o que acontece aqui. Então o texto fala que o verdadeiro amor se expressa por obediência, por submissão à palavra de Deus, que é um dos testes da primeira carta. Agora continue o versículo 25. Tendo dito isto, enquanto ainda estou convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Então, nós temos Jesus discursando, Jesus ensinando aos seus discípulos no período do seu ministério, e Jesus vai fazer uma promessa: quando eu não estiver mais dentre vocês, quando eu ressuscitar e ascender aos céus, vocês terão o outro Consolador. Jesus era um Consolador no meio do povo, e ele diz: nós enviaremos o outro Consolador, e o texto deixa bem claro, se trataria do Espírito Santo, que teria uma missão, a missão de ensiná-los, a missão de fazer com que eles se lembrassem de tudo aquilo que Jesus já tinha ensinado, certo? Vamos agora para 1 João. Vai para o texto de 1 João comigo. Capítulo de número 2, versículo 20 agora. João capítulo 2, versículo 20, ó. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Preste atenção, liga com João 14, continua. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Por que não é necessário que alguém os ensine? Porque a promessa do outro Consolador é que ele viria e ele faria com que eles lembrassem de tudo aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado. Continue. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Uma unção que não é uma força mística, uma energia, mas uma unção que tem um ministério específico do ensino. Energia ensina, força ensina, unção aqui é o quê? É o próprio recebimento do Espírito Santo
que tem uma missão específica com a sua unção. O ministério da iluminação, de abrir os olhos, ensinar ao crente para que ele não seja enganado por falsos espíritos, por falsos profetas. O que o texto está nos dizendo, basicamente, ou nos lembrando, é um distintivo batista regular chamado de sacerdócio de todo crente. Todo crente é um sacerdote. Em que sentido? Todo crente recebeu o Espírito Santo, recebeu essa unção de ensino, e todo crente é guiado pelo próprio Espírito de Deus. Se você vai para 2 Coríntios, último texto aqui para a gente encerrar este parêntese que eu estou abrindo. 2 Coríntios, capítulo de número 1. Segunda Coríntios 1, veja o versículo 21 comigo. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o quê? O seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então perceba, o Espírito Santo foi dado ao crente para que ele pudesse ser ensinado, detectar a verdade, os mandamentos, não ser enganado. E este Espírito também tem outras duas funções, de acordo com o texto. Nos deu, como o texto nos fala, o selo, a garantia da nossa salvação e o penhor da nossa herança. Fomos selados pelo Espírito Santo. O livro de Efésios trabalha muito bem isso, no capítulo 1. O Espírito Santo é a garantia de que nós temos uma vida eterna pela frente, de que não podemos perder a nossa salvação, porque temos o Espírito, e este Espírito nos assiste, nos guia, nos acompanha. Nesse sentido, todo crente, ele está capacitado e habilitado para reconhecer os verdadeiros mandamentos do Senhor. Ouvir a voz de Deus e detectar, opa, aqui é a voz do Senhor. Aqui é Deus falando através deste ensinamento, deste pregador. Por quê? Porque o pregador que tem o Espírito Santo fala para ouvintes que também têm o Espírito Santo. Isso cria uma sintonia na palavra ensinada, na verdade ensinada. Por isso que não é justificável crentes se desviarem dos mandamentos, se apegarem a seitas, heresias e não acabar sequer reconhecendo falsos líderes, falsos profetas, falsos ensinamentos, se deixando levar por isso. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em nós é uma unção do ensino, é uma unção capacitadora que nos faz lembrar, que nos faz identificar o verdadeiro ensinamento do Senhor Jesus. Então, a próxima vez que você ouvir sobre a unção, cantar sobre a unção, lembre-se do que os textos bíblicos estão dizendo. A unção é o recebimento do Espírito Santo. Isso aconteceu quando? Na conversão, no que nós chamamos de batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é um segundo momento, uma segunda bênção. Isso acontece na regeneração. Nós recebemos o Espírito Santo, ele é o nosso selo, ele é o penhor da nossa herança e ele é o nosso capacitador, ele é que nos ensina. Então essa ideia de receber a unção de Deus, isso já aconteceu, isso já está presente na nossa vida. O que nós buscamos a partir de agora é o enchimento do Espírito, ser cheio do Espírito. Lembra que Paulo vai dizer, não apagueis o Espírito. Busquemos ser cheios do Espírito, não ser cheios de vinho. Então o que nós buscamos é a manifestação desse Espírito cada vez mais na nossa vida, fruto, caráter, conhecimento, ensinamento.
e quando a gente fala de unção, tem a ver com alguém que é apegado às verdades bíblicas, que ama e reconhece as verdades bíblicas de Deus. Eu quis abrir esse parênteses para explicar isso, porque no meio evangélico há uma grande confusão sobre isso, sobre a unção, e nós vemos a unção significando tudo, menos apego aos mandamentos, menos o verdadeiro ensino que o Espírito Santo faz e realiza em nós. Então vamos agora voltar para 1 João, vamos para o quarto teste, que é o teste do amor. Eu quero tirar alguns detalhes a respeito do que João fala sobre esse quarto teste, até porque este é o centro aqui do tema do nosso retiro, o amor por Deus e amor à igreja e ao próximo. O quarto teste é todo voltado para o amor. Quando nós dizemos que o amor é um teste, é porque na epístola de João, não amar é ser visto como um incrédulo, como um não regenerado. Ou seja, o amor é uma marca obrigatória em todo servo de Deus. Então não se trata de uma marca opcional que alguns têm e outros não têm. Podemos até ter níveis diferentes de amor de acordo com a nossa maturidade e intimidade com Deus. Mas amar, todos nós fomos capacitados por Deus para amar, e isso precisa ser visível. Então, quando nós falamos do teste do amor, nós temos inúmeras passagens, como eu mostrei ontem para os irmãos. Quero abrir algumas delas, para que a gente possa ir percebendo a caracterização do amor aqui descrita por João. Primeiro está em 1 João capítulo 2, versículos 9 a 11. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Avança para o capítulo 3, versículo de número 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O que nós estamos vendo, a primeira característica do amor é que o amor não suporta o ódio. O amor, em 1 João, não suporta a amargura, o rancor. Nós estamos vendo que este amor é caracterizado por um relacionamento que glorifica e agrada a Deus. E, em outras palavras, nós inclusive podemos lembrar aqui da missão de perdoar uns aos outros como nós fomos perdoados. O amor de Cristo para com o seu povo e para com a sua igreja se expressa pelo perdão que ele nos concedeu. Por morrer por nós na cruz, nos perdoando dos nossos pecados. O que nós vemos, meus irmãos, aqui, é que o amor precisa ser caracterizado por um sentimento de largueza em relação ao próximo, por um sentimento de perdão. Nós não podemos estar convivendo numa mesma família da fé. É por isso que nós nos chamamos de irmãos. Essa linguagem diz respeito a uma família. Quando eu digo que você é meu irmão, essa linguagem é forte. Nós não podemos perder a força da linguagem bíblica, porque nós podemos chamar um ao outro de irmão apenas como uma maneira de nos apresentar, apenas como uma maneira de educada de nos portar no meio evangélico. Mas não é isso que significa. Significa que nós somos filhos do mesmo Pai.
significa que nós somos comprados pelo mesmo sangue. E quando eu digo para você, você é meu irmão, eu estou dizendo, você tem grande valor para mim em Cristo Jesus. Nesse sentido, o nosso relacionamento é um relacionamento de uma família espiritual, em que nós temos um pai e nós temos um irmão em comum, que é o filho unigênito do pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos por adoção do pai. Nesse sentido, o nosso relacionamento precisa ser um relacionamento de uma família espiritual. Perdoar não é fácil. Perdoar é sempre difícil para os nossos corações que ainda estão andando nos hábitos da natureza pecaminosa. Mas é preciso que a gente possa estar orando a Deus todos os dias para que aqueles que nos ofendem, aqueles que nos fazem algum mal, possam encontrar perdão na nossa alma. Que não possamos ser como Lameque, em que o seu pé foi pisado e ele então agora amaldiçoa 70 vezes 7. Jesus usa essa linguagem de Lameque no Antigo Testamento e diz, no lugar de uma vingança 70 vezes 7, nós precisamos perdoar 70 vezes 7. A postura de um servo de Deus está na contramão da postura de um homem mundano como Lameque. Então, meus amados, o amor não suporta o ódio, a ira, o rancor. Se alguém da igreja, em algum momento, por alguma circunstância ou ocasião, te machucou, te fez algum mal, se quando na igreja é dito que você precisa se levantar para apertar a mão uns dos outros em comunhão, você nem consegue falar com algumas pessoas na igreja, ou com uma pessoa específica, você precisa pegar o nome dessa pessoa e colocar diante do altar de Cristo, porque você precisa amar essa pessoa. Você precisa pedir a Deus que te capacite neste processo. Por si só você não vai conseguir. Eu conheço casos de irmãos que já ficaram sem se falar na mesma igreja por anos. 2, 3 anos sem se falar e sendo membros do mesmo corpo dentro da igreja, dividindo o mesmo cálice da ceia do Senhor, mas não conseguiam se falar, não conseguiam se suportar. Meus amados irmãos, isso não é o amor que Deus quer para nós. Deus deseja que nós vençamos estes hábitos da nossa natureza pecaminosa, estas marcas que ficaram em nós. Deus deseja. Não vai ser fácil, vai ser uma peregrinação, mas é necessário. O caminho mais simples é mudar de igreja. Então, alguém me afetou, alguém me machucou, alguém me chateou. Então, quer saber? Existem outras igrejas boas na minha região, eu vou para outra. Lá na região que eu pastoreio, nós temos muitas igrejas batistas regulares. Acredito que numa distância aproximadamente de 5 quilômetros, uma para outra, e às vezes bem menos, nós temos em torno de 30 a 40 igrejas batistas regulares. Então, é bem fácil se machucar e dizer, eu vou para outra. Vou ser recebido, vou ser bem-vindo e vou para outra. E vou ficar lá até alguém me machucar de novo. E eu conheço pessoas lá na região que já estão passando por 6, 7, 8 igrejas, num período aí de 8, 10 anos. O que é isso? Nunca vai amadurecer, nunca vai crescer. Como nós gostamos de dizer, nunca vai ter casca grossa para lidar com a vida, com as situações. É preciso aprender a perdoar. Isso é difícil também para pastores, viu? Porque às vezes a gente só pensa nos membros e às vezes pensa os pastores como se eles não tivessem também um coração capaz de guardar rancor, amargura, diante de palavras que feriram, que machucaram. Então o pastor também pensa em sair da igreja. Quer saber?
vai faltar trabalho para mim não. E não falta mesmo não. Se ele for um bom obreiro, está cheio de igrejas sem pastores. Não vai faltar. Mas essa não é a grande questão. A grande questão é que é necessário estar debaixo daquela pressão e aprender também a ter um casco mais grosso para lidar com pessoas que não têm tanta destreza no lidar, no relacionamento. E quem ganha no final das contas somos nós amadurecemos, nós crescemos, nós nos tornamos mais largos, nós passamos a amar. Lembre-se, o amor, meus amados irmãos, ele não dá brecha e não dá espaço para o ódio, para a amargura e para o rancor. É preciso cuidar do coração. Uma outra característica que João trabalha está no capítulo de número 3 agora. Capítulo 3, versículo de número 12. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Porque as suas obras eram más e as obras de Abel eram obras justas. Nós conhecemos bem a história. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o sacrifício de Caim. E Caim, como o texto diz, por ser tomado pelo maligno, por ser do maligno, ele fica possuído de inveja por conta do relacionamento do seu irmão de sangue com Deus. A ponto, meus irmãos, de um rancor na alma, uma amargura, uma inveja, se tornar em um assassinato. Nunca brinque com os sentimentos do seu coração. Eles podem começar bem pequenos, mas aquilo pode ir ganhando vazão, a ponto de você se tornar um assassino. Se não for um assassino físico, talvez um assassino de reputação, falando mal da pessoa, fofocando sobre a pessoa, fazendo com que outras pessoas se afastem dela e coisas desse tipo. O texto nos mostra, meus irmãos, que o verdadeiro amor, o amor cristão, não suporta a inveja. Ele não se relaciona bem com a inveja, porque nós não precisamos ter inveja uns dos outros, porque nós vimos na primeira mensagem em Malaquias que todos nós fomos grandemente abençoados. E a nossa grande bênção não é medida por bens materiais, estética ou coisa desse tipo. A nossa grande bênção é a salvação em Cristo Jesus, que todos nós somos nivelados como pecadores e nivelados pelo sacrifício. Então não há por que termos inveja de um irmão e de alguém que está na mesma igreja que eu e prospere, coisas assim. Às vezes, por falta de sabedoria nossa, alguém ao nosso lado começa a prosperar, às vezes da mesma igreja, e nós começamos a dizer, tem algo errado, está roubando, porque está prosperando muito rápido. E se Deus está fazendo isso? E se Deus abriu as portas do comércio para que aquele homem pudesse prosperar? Deus faz isso em alguns momentos, meus irmãos. Lembra da história de José? José chegou na casa de Potifar como escravo, e a mão de Deus estava sobre José, e tudo que José fazia, prosperava. A ideia de tudo que José fazia prosperava não é um mérito inato de José, é porque Deus abençoava José. José teve consequências por conta da sua fidelidade e vai ser preso, encarcerado. Chegou no cárcere e o que nós vimos foi que mesmo no cárcere, toda a prisão foi colocada nas mãos de José. Depois Deus faz com que José revele sonhos. E depois de alguns anos, Faraó tem um sonho que ninguém consegue revelar. E Deus agora entrega o Egito na mão de José. José só pode estar roubando. Tem o Egito todo agora.
Não, José não estava roubando, Deus estava fazendo uma grande obra em sua vida. E por causa da obra que Deus fez na vida de José, todo o povo de Israel foi abençoado. Todo o povo de Israel sobreviveu à grande fome, por causa da bênção na vida de um homem. Foi o que aconteceu na vida de Esté. Uma mulher bela, a descrição de Esté é fantástica, uma mulher formosa de aparência. Quem deu aquela beleza e formosura a Esté? A Avon, pastor. Não foi, foi Deus. Deus deu aquela beleza para ela, para que ela pudesse ser usada pelo Senhor para salvar a nação de Israel. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E o plano dele acontece e ocorre de maneira muito peculiar na nossa história. Se Deus tem dado mais patrimônio, bens, beleza física ou coisas do tipo, talentos para outras pessoas, nós devemos lembrar que Deus tem um plano para cada um. E que Deus usará estas pessoas para que o reino dele cresça, para que o reino dele se desenvolva. Mais uma vez, pastores podem cair também nesta falha, de olharmos uns para os outros, olharmos para as igrejas uns dos outros e dizer, por que aquela igreja está crescendo e por que a minha há tantos anos eu trabalho e não cresce? Talvez Deus te chamou para ser um profeta Isaías no teu tempo. Talvez Deus te chamou para ter um ministério de Noé, que vai pregar por 20 anos e ninguém vai se converter. E quem disse que Deus está esperando conversão do seu ministério? Deus está esperando fidelidade de você, que você seja fiel a Deus na mensagem. O resultado é de Deus. Nós não crescemos por métodos, nós crescemos porque Deus quer abençoar. A verdadeira igreja, ela não cresce simplesmente porque ela muda a estrutura do prédio, ela não cresce porque ela muda a música, ela cresce porque Deus abençoa, e Deus quer fazer prosperar. E nós não podemos, como pastor, olhar para uma outra igreja. Eu olho para a igreja do pastor Lúcio e digo, mas por que a igreja do pastor Lúcio cresce e a minha não cresce? Por que aquela igreja não? Porque Deus quer. Deus está usando o seu servo com um ministério muito específico. Nós estamos falando de homens sérios, de pastores sérios, e que não estão vendendo a sua alma para um crescimento de igreja, que estão fazendo o que devem fazer com fidelidade. E Deus vai fazendo prosperar e crescer a obra dele. E às vezes quem se compara só enxerga o resultado, não enxerga o trabalho, não enxerga os anos de labuta e de cansaço. Hoje, se você olhar para a nossa igreja em Juazeiro do Norte, nós chegamos numa igreja com 160 membros, depois de 13 anos de ministério. Mas você não sabe o que veio antes, você não sabe das minhas depressões, da minha síndrome de pânico, você não sabe que eu já tive gastrite, colite, perdi o cabelo, tudo ali em 13 anos, você não sabe. E você olha e diz, mas eu gostaria daquele ministério, está disposto a perder tudo, vesícula, apêndice, tudo. Eu perdi tudo. Eu cheguei a ponto, no meu ministério, de estar deitado na minha cama, e minha esposa que está ali, subir em cima de mim, bater no meu rosto para eu acordar, em crise, surtando. Mas o ministério dele... Você não sabe o que está por trás. Você não conhece os bastidores. E eu estou dando um exemplo da minha vida e de ministério, mas no meio da igreja, às vezes, pode suscitar essa inveja no nosso coração. Isso não é amor. Nós precisamos lançar fora a inveja e nos alegrar com o crescimento de uma outra igreja, e nos alegrar com a prosperidade de um nosso irmão, e querer o bem da nossa igreja. E se um irmão nosso faz mestrado, doutorado, e eu nunca vou fazer, amém, meu irmão, seja usado pelo Senhor, vá, prospere, entre em concursos, faça o que Deus quer na sua vida. E nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é um amor bíblico. Terceira característica, versículo 13 do capítulo 3. Irmãos, não se admirem se o mundo vos odeia.
Perceba que os padrões do mundo são diferentes dos padrões de Deus. Enquanto a Bíblia nos diz que os irmãos se amam, a Bíblia nos diz que o mundo nos odeia. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: se nós nos odiarmos como igreja, nós não encontraremos amor fora da igreja. Porque a Bíblia é bem clara: se o nosso Senhor foi assassinado, o que farão com seus discípulos? Seremos perseguidos, mal compreendidos, aquilo que temos como padrões éticos e morais não será aceito na sociedade. Tente entrar numa universidade federal com uma camisa escrita "Sou submissa", e daí? Sustento o meu pastor com dízimo, e daí? Tenta entrar e você vai ver o que vai acontecer. Os padrões são completamente diferentes. Onde nós encontramos amor? Uns com os outros. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, o ambiente que nos faz bem. Às vezes nem na nossa família nós encontramos o amor que nós encontramos dentre o povo de Deus, na casa do Senhor. Meus irmãos, lembre-se sempre disso: o nosso ambiente precisa ser um ambiente amoroso. Nós precisamos viver esse amor. Então, quem pode suportar, quem vai querer conviver com um ambiente de ira, de raiva, de rancor? O que o texto nos diz é que tudo isso está lá no mundo. E que o mundo nos odiar, a gente até compreende. Mas um outro crente me odiar é esquisito, não é verdade? Se eu sou crente verdadeiramente, por mais que tenhamos diferenças, até de posição teológica, mas se eu sou um verdadeiro crente e você também, eu preciso estar habilitado e capacitado para te dizer: eu te amo. Você é meu irmão em Cristo Jesus. Por mais que nós não consigamos pensar exatamente da mesma forma, mas esse não é o grande ponto. Nós somos diferentes em vários sentidos. Nós temos culturas diferentes, famílias diferentes, fomos criados em realidades diferentes, uma situação socioeconômica diferente de cada um. E o que nos une? Cristo Jesus, é o sacrifício do Senhor Jesus que une os diferentes. É unidade na diversidade. E o que nos amarra é o amor. Então, o ambiente da igreja precisa ser regado por amor. Precisamos viver esse amor. Não tem nada mais atraente para uma igreja do que uma igreja amorosa. A gente fica pensando, né? Qual é a estratégia que se deve usar? Qual é a estratégia que está na moda? Quais são os 7 passos aí para o bem-estar e o crescimento da igreja? Por que não testar o amor? Por que não começar pelo básico? Por que não começar pelo bíblico? Porque a gente já pensa logo em estruturas e coisas desse tipo, quando nem sequer nos relacionamos bem. Se nós nos relacionarmos de maneira bíblica e boa, o espaço físico pouco importará. Não é verdade o que eu estou dizendo? Lógico que um ambiente mais confortável é agradável, mas ele não é essencial. Nós não estamos aqui no templo da nossa igreja. Eu não sei como é o templo da sua igreja, não sei se tem mais conforto do que aqui ou não, mas alguns templos de nossas igrejas são um pouco mais confortáveis, certo? Mas não importa. Nós estamos reunidos, unidos aqui, juntos, crescendo espiritualmente, e o que vale? Vida na vida. Você, eu, isto é o que importa. Então nós precisamos fazer de tudo para que a igreja e o amor cristão não se pareça com o mundo e o amor do mundo. Uma quarta descrição, versículo 16. Nisto conheceremos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aqui é fácil. O amor é sacrificial. Porque o nosso grande exemplo é o exemplo do Senhor Jesus.
Nós somos chamados para amar como Jesus amou. Nós não somos chamados para amar do nosso modo, do nosso jeito, de acordo com os nossos sentimentos, emoções e coração. Nós somos chamados para replicar o amor de Cristo, para que as pessoas possam ver o amor de Cristo em nós. Este é o grande chamado. Nesse sentido, meus irmãos, o amor sempre vai exigir um preço. Nós sempre precisaremos estar dispostos a pagar um alto preço para que haja amor no meio do povo de Deus. Vai ter sacrifício, suor, sangue, lágrimas, para que a gente tenha uma boa igreja, uma igreja bíblica do Senhor. Ninguém vai amar sem sacrifício. E esse sacrifício envolve levar, às vezes, o nosso ego para o altar e entregar diante do Senhor. Nós queremos, muitas vezes, ser amados, mas não estamos dispostos a amar as pessoas. E eu não estou dizendo que isso é fácil, mas eu estou dizendo que é o correto a ser feito. Amar, nem que seja com lágrimas nos olhos, mas fazendo aquilo que precisa ser feito. Quem disse que os mandamentos do Senhor são fáceis? Eles não são penosos. Nós não devemos lidar com esses mandamentos como se fosse um fardo nas nossas costas. Mas em nenhum momento foi dito que eles são fáceis. Que tal o mandamento de amar os nossos inimigos? Amar os irmãos já é difícil. E amar o cônjuge às vezes é difícil, às vezes a gente quer matar ele. Amar os filhos. Amar os inimigos. Isto é uma obra sobrenatural, entende? Ninguém vai amar os inimigos sem a capacitação de Deus. Ninguém cumpre o padrão ético-moral das Escrituras sem que Deus nos leve para esta altura de patamar espiritual. É dependência do Senhor, é proximidade com Deus, é intimidade com o Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, estar dispostos a pagar o preço para que a gente possa evidenciar o nosso amor. Nós vivemos numa cultura do comodismo. Nós vivemos numa cultura em que, se começar a garoar, eu já não vou mais para a igreja, mesmo de carro. Nós vivemos numa cultura em que, se a minha igreja tem transmissão online, por qualquer coisa eu fico em casa assistindo na minha TV, do que me sacrificar para ir até a igreja, porque em casa, eu fico deitado na minha cama, é confortável, eu fico de pijama assistindo a pregação, que legal. Mas lembre-se, o nosso amor é sacrificial mesmo. Nós vamos acordar cedo e nós vamos nos levantar e criar o hábito de ir para a igreja, estar com aqueles irmãos e trabalhar com pessoas que não pensam exatamente como nós pensamos, e ter que nos afinar com ela, e volta para casa, e almoça, e à noite volta novamente, e pastor, eu passo a semana tão cansado, e eu ainda vou para a igreja 2 vezes, é sacrificial, não é? A tua salvação foi sacrificial. Você só é salvo por causa de um sacrifício. Quem disse que sacrifício é ruim? Não acredite no que a cultura está dizendo. O grande ídolo da cultura é bem-estar, saúde, nada de sacrifícios. Quem disse que é assim? Sem sacrifício não tem obra missionária. Quem quer sair da sua casa, da sua família, do seu país, para ir fazer uma obra missionária distante, longe, com pessoas que nem sequer conhece, pagando um alto preço na saúde? Meus irmãos, eu fiz uma viagem a Moçambique e fiquei ali em torno de 15 dias, fui levar um treinamento para os pastores da região, e o que eu vi, meus irmãos, era de remexer o estômago. Não tem uma água potável para que eles possam beber na região, pelo menos que eu estava. Eu tinha que comprar água mineral e beber escondido deles, para eu não passar mal.
Eu não podia comer na frente deles, porque eles não têm comida. Eles comiam uma vez por dia. Um seminarista que estava conosco no Seminário Batista do Cariri, quando nós tínhamos ali um momento de lanche e tinha um cafezinho preto, e aí todos os alunos colocavam 2 dedinhos de café e ia tomar, ele nunca tomava. E uma vez eu fiquei curioso e perguntei para ele: por que você não toma um cafezinho? É bom, é gostoso. E ele diz: eu sei que é gostoso e que é bom, só que lá na África eu não vou ter isso. E se eu me acostumar a tomar café aqui, quando eu chegar na África, eu vou sofrer. Ai, meus irmãos, é sacrificial a obra. Porque nós estamos tendo uma crise de obreiros nos seminários. Porque alguém tem que pagar um preço para ser pastor de uma igreja. Se você acha que é fácil, venha ser. Largue tudo. Porque assim, às vezes eu quero ter o status de pastor, eu quero ter a autoridade do pastor, mas não quero largar nada na minha vida. Não, não é isso não. Largue tudo na sua vida, deixe tudo, vá para um seminário, passe 4 anos estudando, lutando, vendo, se forme, espere uma igreja te chamar e vai ter autoridade sobre ela. E veja o preço que você vai pagar na sua vida, na vida da sua esposa. Pensa que ser esposa de pastor é fácil? Se você pensa, tomara que Deus te chame para ser uma, para você entender o que é. Não é fácil, é honroso, mas fácil não é. Ser filhos de pastor, não é, tudo muito difícil. Mas nós precisamos desses líderes à frente da obra, à frente da igreja. Precisamos, isso tudo é sacrificial. O amor é sacrificial. Nós estamos vendo pessoas nas igrejas que têm dificuldades de doar para a manutenção da igreja. Se você não consegue fazer um sacrifício de tirar parte da sua renda para manter a igreja, você não está disposto a nada. Deus nos chamou e disse que nós precisávamos negar a nós mesmos, segui-lo e estar dispostos a carregar a nossa cruz. O chamado de Jesus é um chamado sacrificial. Eu temo que o povo evangélico, com este evangelho que está sendo pregado do bem-estar, desta cura terapêutica, tenha perdido a noção do que é verdadeiramente ser um crente. O amor de Jesus foi sacrificial. O amor do seu povo também é um amor sacrificial. Quinto elemento, capítulo 3, versículos 17 e 18. São 8, tá? Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. O amor é cuidadoso e generoso, é o que nós estamos percebendo. Esse texto nos lembra um outro texto do Novo Testamento. Te lembrou? Lembrou para alguém? Uma outra carta. Qual? Tiago, muito bem. Lembra o que Tiago nos diz? Se você vê o seu irmão passando necessidade, diz para ele: muito bem, vou orar por você. Tiago diz: que fé é esta que você tem? Fé sem obras é uma fé enganosa, morta. Não é a verdadeira fé. A verdadeira fé é ativa, é viva. A verdadeira fé, ela é solidária, ela é cuidadosa, ela é generosa. Esta é a verdadeira fé e é o verdadeiro amor, de acordo com João. Nós, meus irmãos, não podemos, escuta o que eu vou te dizer com a alma, abra os ouvidos aí do Espírito. Nós não podemos ver um irmão da nossa igreja padecendo e não fazermos nada. Com aquele espírito, eu cruzo os meus braços porque eu não tenho nada a ver com isso.
Se você faz isso, você está demonstrando que não faz parte daquele corpo, que aquele corpo não te pertence. Esta postura foi a postura que eu já mencionei para vocês. Lembra do rico e Lázaro? Está padecendo. E qual é a postura do não salvo? Não tem nada a ver com isso. Se quisesse ter dinheiro, trabalhasse. O que é que eu tenho a ver com isso, né? Eu estudei, passei no meu concurso, não quis, o problema é dele. Que espírito cristão! Isso não é o amor de Deus, até porque o teu resultado positivo no concurso, o teu resultado positivo no vestibular não é mérito teu, está enganada, enganado. Foi Deus quem te habilitou, foi Deus quem te capacitou para que você estivesse lá. Sem Deus você não conseguiria. Nesse sentido, tudo que Deus tem nos dado precisa estar disponível para o reino. Eu não estou dizendo para você ficar pobre, entregando tudo para as pessoas, para a igreja e coisas do tipo. Lógico que eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que a gente sim precisa ser usado por Deus para cuidar dos nossos irmãos. É um irmão que está precisando fazer uma cirurgia. Precisa haver generosidade da nossa parte. Precisa. Se aquela igreja já agiu com generosidade e não conseguiu suprir a necessidade, entram outras igrejas e outros irmãos e ajudam. Mas às vezes eu vejo campanha de igrejas para outras igrejas, porque não tem generosidade na própria. Isso é um absurdo, meus irmãos. Isso é um absurdo. Uma igreja com 100, 200 membros e que às vezes tem que levantar 10 mil reais, precisa levantar uma oferta entre todas as igrejas. Enquanto tem irmãos na igreja chegando com carros excelentes, super confortáveis, irmãos com 2 casas, terrenos, um monte de coisa, e a gente precisa mover mundos e fundos para conseguir ajudar um irmão da nossa igreja. Vende esse patrimônio. É o que estava acontecendo em Atos 2. Lembra de Barnabé? Foi o que Barnabé fez. Vendeu o seu patrimônio, entregou para a igreja para abençoar os que não tinham nada. Eu não estou dizendo para a gente ficar fazendo isso o tempo todo. Estou falando de situações emergenciais. Estou falando disso e disso de necessidades. Isto é amor prático. É amor prático. O que acontece? Quando uma igreja ama de maneira prática e verdadeira, quando todo mundo está disposto a colocar a mão no bolso por amor de um irmão, isto causa um grande impacto na sociedade. As pessoas que chegam naquela igreja começam a perceber, essa igreja não é como as outras, essa igreja não está apenas querendo receber, essa igreja está querendo mais dar do que receber, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Esses irmãos são diferentes aqui neste convívio. Lembre-se disso. O amor é cuidadoso e generoso. Ele quer usar você para que a igreja seja suprida, para que o campo missionário seja suprido, para que irmãos nossos, do nosso convívio, não passem necessidade, enquanto nós temos com fartura. Versículo 18. Filhinhos, não amem de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Percebe? O amor é prático, o amor não é um mero discurso. O amor não é constituído de palavras da boca para fora. Teste estar casado e dizer para sua esposa todos os dias: meu amor, eu te amo, e você não faz nada. Você não ajuda sua esposa, você não a trata com carinho, você não faz e cumpre o papel de um marido em casa, e quando ela vem reclamar, você diz para ela: mas eu te amo. Sabe o que vai acontecer com o tempo? Ela vai começar a duvidar do teu amor. Ela diz: que amor é esse? Ele não entende o que é amor. Isso não é amor coisíssima nenhuma, a briga aumenta. Por quê? Porque isso realmente não é amor. O amor se evidencia nos nossos atos práticos. O amor se evidencia no cuidado simples que temos pelas pessoas.
E João está aqui nos chamando a atenção. Cuidado com esse discurso que está nos lábios até de pessoas ímpias. Se você perguntar para elas, você ama a Deus? O que é que você acha que elas vão dizer? Amo, lógico. Ama a Deus? Amo. Ama de fato? Não. Não está disposto a obedecer os mandamentos, não está disposto a pagar nenhum preço por Jesus Cristo. Nós não podemos ser infectados com esse tipo de amor. Nós precisamos, meus amados, amar não apenas de discurso, não apenas com pregações, não apenas com mensagens. Nós devemos estar dispostos a amar na prática, de maneira visível. Este é o verdadeiro amor. Versículo 23, penúltimo. E o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Uma característica do amor bíblico é que se trata de uma ordem. Se trata de um mandamento de Deus. Não é algo opcional para o crente. O crente que não ama a Deus e seus irmãos está em pecado. Está sujeito a ser disciplinado por Deus. Então o texto nos diz de uma maneira muito clara, é um mandamento, é uma ordem, nós precisamos simplesmente cumprir, precisamos obedecer, precisamos pedir a Deus, Senhor, que eu possa amar e cumprir as tuas escrituras. Por último, versículos 20 e 21. Pois se o nosso coração nos acusar, capítulo 4, versículos 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. O amor ao irmão é uma evidência do amor a Deus. O amor ao irmão é a evidência maior de que amamos a Deus. Nós não podemos viver desunidos, rancorosos, amargurados, irados uns com os outros, com um relacionamento todo conturbado e dizer, mas nós amamos a Deus. Isso é hipocrisia. Nós amamos a Deus quando amamos as pessoas que foram criadas à imagem de Deus e foram salvas pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Se nós não conseguimos amar nem quem nós vemos, nós vamos amar a Deus que é Espírito, que nós não conseguimos ver. Então, perceba que tudo começa pelo básico. A grande evidência do amor a Deus é um relacionamento correto com a igreja, com o povo de Deus. Esta é a evidência do amor que nós devemos ter por Deus. Nós vimos ontem, aqui no capítulo de número 5, que se o nosso irmão pecar e não for pecado para a morte, o que nós devemos fazer por ele? Orar. E eu quero encerrar assim. Eu quero encerrar lembrando para os amados irmãos que um dos elementos mais básicos do amor na igreja é orarmos uns pelos outros. Esse é um dos elementos mais básicos. Eu quero incentivar você que está aqui a conhecer o nome dos irmãos da sua igreja e começar a perguntar para eles, meu irmão, você tem algum pedido ou agradecimento de oração? E você começar a orar nome por nome dos irmãos da igreja, para que você possa amá-los, cuidar deles. Meus amados irmãos, orar é algo simples, básico, mas ao mesmo tempo, por ser espiritual, muito complexo. Mas nós precisamos começar pelas coisas mais fáceis, pelas coisas mais simples. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Ore pelos seus líderes, ore pela diretoria da igreja, ore pelo seu pastor ou pastores.
Ore pelos demais irmãos, orem pelos novos convertidos, orem pelas mães da igreja, pelos filhos dos crentes na igreja, que têm uma grande propensão à rebeldia no período da adolescência. Estejam orando uns pelos outros, assistindo uns aos outros, esteja observando as pessoas. Pastor, por que lá na igreja, eu não sei se todas as igrejas fazem, mas eu sei que grande parte delas fazem. Por que na igreja, quando termina o culto normalmente, os pastores ficam ali, cumprimentando as pessoas, normalmente vão para a porta, e ficam ali pegando na mão e cumprimentando as pessoas. Deixa eu te contar o segredo pastoral, para a gente encerrar. O pastor está olhando para os teus olhos, e ele te conhece pelo teu olhar. E ele está vendo como você está, só olhando para o teu semblante. E ele sabe quando você está disfarçando. Se ele tem anos na igreja, ele sabe quando você está triste. Ele sabe se a palavra mexeu com você. Ele está vendo se o teu rosto está inchado depois da pregação. Ele está vendo se você está bem espiritualmente. Ele está fazendo o trabalho de um verdadeiro pastor, cuidando de cada uma das suas ovelhas, olhando no olho de cada uma delas. E esta é uma oportunidade que o pastor tem de perceber semanalmente como as ovelhas estão, olhando, vendo, e se ele perceber que tem alguma coisa estranha, provavelmente você vai receber um WhatsApp, dizer, está tudo bem? O irmão está bem, a irmã está bem, como você está? Ele percebeu que a sua alma não estava bem. Esta é a relevância de um ministério longo numa igreja. O pastor que está chegando, ele não conhece tão bem as pessoas, mas depois que você passa um tempo na igreja, os pastores que têm tempo aí na igreja sabem disso. Você conhece as pessoas só olhando para elas. Lá na igreja eu sei quando uma pessoa está bem só se ela mudar de lugar. Quando ela não está naquele lugar específico, eu já sei que ela não está bem. Interessante, né? A gente vai aprendendo como as ovelhas se portam dentro do arraial, como elas se sentem confortáveis ali dentro, e a gente vai cuidando delas. Não deixe que esse ministério seja só do pastor, compartilhe com ele. Esteja olhando também para os irmãos, vendo. Use, invista tempo para olhar, perceber, orar, e se você notar alguma coisa esquisita, mande uma mensagem. E deixa eu te dizer o seguinte, da mesma maneira que o pastor olha nos teus olhos e te conhece, sempre olhe nos olhos do pastor e conheça ele. Pastoreie o seu pastor, cuide dele. Quando você estiver lá, passando pela porta, note, meu pastor não está bem, tem alguma coisa errada. Eu tenho irmãos na igreja que me conhecem talvez até melhor que eu, porque às vezes nem eu estou percebendo que não estou bem, mas os irmãos dizem, o senhor está diferente, o seu olhar está diferente, a maneira do senhor se expressar está diferente, tem alguma coisa errada, e tem mesmo. E depois eu vou parar, olhar, orar, refletir, e tem mesmo, tem coisas me incomodando, e isso mexe comigo, e os irmãos percebem. Uma maneira de você amar o seu pastor é orando por ele, percebendo a vida dele, percebendo a vida das demais ovelhas. E isto vai fazer uma grande diferença na igreja de Cristo. Este é o amor de João, este é o amor prático das Escrituras. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, te agradeço por esta manhã tão agradável com o teu povo. Te agradeço pelo privilégio que estou tendo de ter reflexões espirituais a partir da tua palavra, com a igreja que o Senhor comprou com o teu próprio sangue. Eu quero te pedir de púlpito que comece por mim a transformação de um coração que se torna ainda mais amoroso. Ó Senhor, aumenta o meu amor por ti, aumenta o meu amor pelo teu povo, aumenta o meu amor pela minha família, me ajuda a ser um crente diferente. Se eu estou nesta manhã identificando falhas e erros no meu amor, eu quero colocar minha vida diante do teu altar nesta manhã e dizer para o Senhor,
Me muda, Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro. Me transforma, muda o meu coração, me amadurece, me ajuda a amar o teu povo e amar com o amor bíblico caracterizado pelas Escrituras. Este é um teste de um verdadeiro crente, amar, mas não amar de qualquer jeito, amar de acordo com a descrição bíblica. Usa, Senhor, nossos talentos, força, usa nossos bens, tudo para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.